Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa da Igreja Cristã Maranata, a história do cristianismo. Saudamos especialmente aqueles que nos acompanham pelo canal 126 da Embratel e 85 no canal Livre da Sky e também pelo canal YouTube. Estão aqui comigo para participar desse programa pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E pastor Serlon, que é professor universitário. A paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor Jesus, pastor Luiz Eugênio e a todos os irmãos que nos acompanham. Nós estamos iniciando o episódio número 3. Vou fazer um retrospecto rápido para situar os irmãos dentro do programa. Nós falamos nos episódios passados sobre a queda do homem, sua recomposição por uma providência celestial, uma providência, uma intervenção de Deus na terra para fazer o seu nome conhecido e para comprar um povo da terra, que foi o povo de Israel. Veio o acordo com Moisés, começaram a andar na presença do Senhor, com o Senhor operando maravilhas, mas, a partir de um determinado ponto, Israel começou a se desviar do acordo que Deus fez. E esses desvios foram vários, e foram também sucessivos e progressivos, até chegar a um ponto que Israel se desviou completamente. Na ocasião do cativeiro babilônico, durante o reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nessa ocasião, Israel se desviou completamente, mas depois Israel se recompôs, o Senhor concedeu que eles voltassem do cativeiro, mas tornaram a pecar contra Deus. E isso foi a vida toda de Israel. Ora estavam bem, ora desviados. Chegou um momento em que Israel se desviou completamente. Israel não ouvia mais, nem tinha prazer em ouvir a voz do Senhor. De forma oportuna, gostaria de ler um texto da palavra que está em Isaías, capítulo 65, versos 1 e 2. O Senhor falando a respeito desse desvio de Israel e repreendendo e falando daquilo que ele iria fazer. Diz assim a palavra: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi todo dia as minhas mãos. A um povo rebelde, se referindo a Israel, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Israel se desviou completamente e, à medida que Israel se ia desviando, as profecias iam se apagando também, até que chegou um momento que Deus parou de falar. E para falar desse assunto, desse tema chamado o silêncio profético, eu vou pedir ao pastor Luiz Eugênio que fale a respeito disso. Bom, meus irmãos e amigos, sobre o silêncio profético, é algo muito importante compreender parte dessa história, que no silêncio profético, podemos dizer, houve o silêncio. A gente fala silêncio porque Deus deixou de enviar profetas nessa época, né? O silêncio profético, muitas pessoas falam que é o período interbíblico, outros falam que é intertestamentário. Vai observar que algumas Bíblias, esse intervalo entre o Novo e o Velho Testamento, antigamente algumas Bíblias até vinha 4 páginas em branco. Tem Bíblia que vem em página em branco ainda, mostrando como se fosse um período que Deus parou de falar. Embora, evidentemente, nas profecias de Daniel, os reinos continuaram acontecendo, só é que não tinha profetas mais que vieram nessa época. O que acontece? Nós vamos lembrar o seguinte, que nesse período, como o Antônio Carlos falou muito bem, Israel apostatou da fé. E nós sempre lembramos que a apostasia, ela surge dentro da igreja, assim como surgiu dentro de Israel. As pessoas que eram
podemos dizer assim, aquele que era cristão, era o servo, daqui a pouco abandonou tudo e apostatou da fé. A apostasia é assim, não vem de fora, vem de dentro. O que aconteceu? Vamos fazer uma situação histórica, de acordo com a profecia bíblica, e a situação desse silêncio. Nós começamos no Império Babilônico, que já foi falado do cativeiro, tudo, Império Babilônico. Depois veio o Império, né, Medo-Persa, Império Medo-Persa. Aí veio o Império Greco-Macedônio, e nós vamos observar que já nesse império é exatamente onde ocorre o silêncio, né? Começa a ter o silêncio profético dessa época aí. Tudo profetizado de Daniel, né? Depois nós temos o Império Romano, que nós vamos comentar aqui também, até os dias atuais. Agora temos que lembrar o seguinte, nesse período, a filosofia já estava trabalhando em cima disso aí. Nós vamos ver no ano 600 e pouco, já surgindo Tales de Mileto, depois vem os demais filósofos, vem Pitágoras, 570, e vem outros aqui, né? Aí você vai ver aqui Heráclito, depois você vai ver Parmênides, vem embora. Até é interessante que nesse período da reflexão cosmopológica, nós vemos esses filósofos surgindo, depois antropológica, veio os filósofos depois dessa época e também veio Sócrates, Platão. E nessa época de Platão, podemos dizer assim, Platão é aproximadamente 428 a 347, é nessa época exatamente que ocorre o silêncio profético, nessa época de Platão que esses 400 e poucos anos que Deus deixou de falar, mandar profeta, a filosofia está muito forte. Que hoje em dia, quando fala filosofia, você fala em Platão, né? Platão é um grande filósofo, né? Então você veja só, quando a razão, Deus deixou de falar, a razão estava dominando a época forte. Tanto é que nós vamos observar, vamos ver aqui, o domínio do Império de Alexandre o Grande, o helenismo, ou seja, a língua grega dominando, os conhecimentos do grego dominando. Então, o que nós vamos observar é o seguinte, que esse silêncio, nós temos sempre fazemos uma comparação, quando Deus para de falar, o homem dá valor à razão, Deus para de falar e ele vai por esse caminho. Então, exatamente, Israel deixou de ouvir a voz de Deus, nós falamos no episódio anterior, vários momentos, Deus querendo falar, não atendendo. Aí vem o momento do silêncio. Bom, já que Israel não quer ouvir, o homem, quando não quer ouvir a voz de Deus, Deus também não vai ficar. É o que acontece hoje em dia, muitas pessoas acham que Deus não fala, Deus continua falando. Agora, tem gente que não quer ouvir. Israel apostatou da fé. Chegou os filósofos entendendo que poderia transcender, chegar à eternidade pela razão, pelo conhecimento deles. Nós vamos ver muito isso na história. Platão, Aristóteles, embora ele chamava Deus do divino, né? Mas Platão ele tinha esse conhecimento, ele achava que tinha algo superior. Ele falava sempre o divino, né? Agora que nós vamos observar é o seguinte, esse apanhado filosófico, o grande problema que Israel, vai ver no tempo de Israel, depois mais à frente, com Filo lá no tempo de Jesus, com outros lá que surgiram, quando a razão começou a dominar, Deus deixou de falar, surgiu a razão dominando tudo. Então, nesse período, vamos dizer o seguinte, entrou os persas, voltando à história, os persas entraram, dominaram os babilônicos, foram o império forte da época, depois vieram os romanos, vieram Alexandre Grande com o grego macedônio, vieram dominar. O que aconteceu? Aí que começa exatamente a questão do domínio grego, do conhecimento. Os grandes pontos desse império de Alexandre o Grande, podemos dizer, os grandes pontos. Primeiro, a Septuaginta, que depois podemos explicar direitinho, esses 70 que vieram traduzir a Bíblia para o grego, porque o que aconteceu com os judeus? Eles não falavam mais hebraico, né? O grego estava dominando tudo, então eles tinham que traduzir a Bíblia, aqueles 72 que traduziram a Bíblia. A Septuaginta, que foi algo importante que aconteceu nessa época, uma coisa que podemos dizer assim, marcou a época, porque essa tradução, depois o Serlon pode explicar melhor sobre essa tradução, falar sobre Septuaginta, e também surgiram nessa época os livros apócrifos, foi uma imensidão de livros, que nós vamos depois explicar também, surgiu nessa época. Agora, o grande fato dessa época realmente foi a revolta dos Macabeus. Quando aconteceu a época do Antíoco Epifânio, ele quis impor à cultura helênica o conhecimento dele, ele proibiu sacrifícios. Olha só, ele queria que
fosse na força os judeus aceitassem o helenismo de qualquer forma. Depois o Serlão pode explicar melhor sobre o helenismo aí. Destruiu as cópias do Torá. Olha só o que ele fez, destruiu as cópias do Torá. Ele pegou ainda, o que ele exigiu que o Zeus, o grego Deus, o Zeus, né, o Deus grego, fosse adorado. Sacrificou um porco dentro do templo. Olha que afronta para Israel. O judeu não come carne de porco. E sacrificar um porco dentro do altar é uma afronta, ou seja, querendo destruir a fé. Na verdade, o adversário ele faz isso para destruir a fé, mas sempre tem aquele que, até hoje você vai ver, diversas formas, o adversário usa pessoas para destruir a fé de alguém. Agora, ainda bem que tem homens corajosos, com fé, igual os macabeus, que depois você pode contar a família dos macabeus ali, como que eles reagiram contra essa investida maligna para destruir, porque o objetivo aqui era qual? Destruir a fé judaica, destruir os princípios, destruir tudo. Eles se levantaram contra isso, de uma forma, uma família, essa família que depois, vamos explicar, essa revolta, chamada revolta dos judeus ali, que é os macabeus, que teve alguém para se insurgir contra aquela, podemos dizer, heresia, apostasia dentro do templo de Jerusalém. E esses que surgiram contra essa ação esse Epifânio queria de toda forma colocar o helenismo dentro ali que Alexandre o Grande já tinha morrido. Depois também pode explicar sobre generais que morreu, mas ele deixou o ensinamento que Alexandre aprendeu com Aristóteles, né? Ele foi ensinado aos pés de Aristóteles, então ele tinha conhecimento grego e ele tinha, o pai dele, Filipe, também deixou a instrução dele de novo, que ele tinha instruções com Aristóteles, que era o grande filósofo da época dele, né? Imagina só, ele tinha toda a cultura, ele ficou fascinado com a cultura grega e queria que todo mundo conhecesse. Mas só é que é o seguinte, os que vieram depois dele queriam impor de todo jeito, igual aconteceu com o Epifânio aqui, né? Então, meus irmãos e amigos, tem que entender o seguinte, essa educação que foi recebida por Aristóteles, e depois Alexandre, Alexandre era um homem muito ambicioso, aliás, um general. A gente fala Alexandre o Grande, mas ele tinha 1,5 metro, né? O bichinho era pequenininho, mas o bichinho não era fácil, não. Ele tem uma estratégia de guerra, tinha um exército poderosíssimo, que depois também pode explicar esse exército dele, como é que ele tinha as táticas de guerra, onde ele chegava, ele dominava e impunha a cultura grega, que era onde ele aprendeu também com Aristóteles, tudo ali, né? Então, eu acho que, em resumo, podemos colocar o seguinte, essa divisão, esse domínio do helenismo, da cultura grega, dentro dos judeus também, porque deixaram de ouvir a voz de Deus, então vão ouvir a voz da razão. Quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, ele vai ficar com a voz da razão, certo? Achar que pela razão vai poder alcançar a eternidade, vai conseguir uma bênção. Então, sempre gostando de falar uma coisa, não temos nada contra a filosofia. Mas quando falamos de filosofia, entrando na fé, aí a fé deixa de existir, fica só a filosofia, porque a filosofia não pode misturar com a fé. A fé é uma coisa, a filosofia é outra. Então, nós somos contra filósofos, contra quem estuda filosofia, somos contra, sim, todo esse princípio de dominar a fé ser dominada pela razão, que é a razão filosófica. Então, isso que é a nossa... Então, temos que, voltando aqui para encerrar, Malaquias, em 430, foi a última profecia. 430 a.C., né? Depois veio Jesus, já no meio do domínio romano, domínio romano, que os gregos já tinham também, mas só que a cultura grega continuou. E Antônio Carlos depois pode explicar muito bem como que os gregos ajudaram, na época, quando Jesus chegou, com a questão da cultura grega, até difundir o evangelho, como que os romanos ajudaram e como que os judeus ajudaram. Então, as 3 nações para formar todo essa cultura, e até mesmo os judeus, os gregos e os romanos, como que chegou nesse ponto também, né? Mas eu dei um geral assim, mas tem muitos detalhes que poderiam ser falados aqui, que eu acho que os irmãos aqui podem ajudar, voltando e complementando os assuntos aqui, né? Perfeitamente. Nós iniciamos aqui, através do pastor Luiz Eugênio, a falar desse período do silêncio profético. Após o profeta Malaquias, foi o último profeta que profetizou dentro do período do Velho Testamento. Eu estou falando dessa maneira porque o último profeta do Velho Testamento foi João Batista.
da época de Jesus, mas que está contido nos livros da Bíblia, foi o profeta Malaquias. A partir dele, os profetas não falaram mais, que foi exatamente a boa explanação que o pastor Luiz Eugênio teve. Mas como o assunto é muito vasto, muito amplo, vou pedir a contribuição do pastor Serlon para falar mais alguma coisa também sobre o silêncio profético. A paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Carlos, pastor Luiz Eugênio, telespectadores, irmãos que estão conosco. É muito importante observar que no período chamado de interbíblico ou intertestamentário, Deus não parou de trabalhar um instante sequer. Profecias do Velho Testamento cumpriram-se e Deus teve todo o cuidado de conduzir a história dentro de uma direção que já estava determinada por Ele. E todos esses eventos históricos que aconteceram entre a época do profeta Malaquias e o início do ministério de João Batista fazem parte de um contexto que estava sendo criado por Deus, preparando todo o ambiente político, todo o ambiente social e cultural para a vinda do Messias. Então a pergunta que eu faria é: o que aconteceu entre a dominação do Império Persa e a ascensão do Império Romano? Entre o profeta Malaquias, lá por volta de 430 a.C., e o profeta João Batista, que profetizando ali já está no contexto do Império Romano. Bem, o Império Babilônico, que dominou Israel, que levou o povo de Judá para o cativeiro, foi vencido pelo Império Medo-Persa. E esse nome, Império Medo-Persa, se deve a dois povos que se coligaram, que fizeram parte dessa dominação, a princípio com uma prevalência dos medos, depois os persas passam a preponderar. E um rei persa, Ciro, conhecido como Ciro o Grande, por volta do ano 539, ele vai dar permissão para que o povo judeu iniciasse o processo de retorno para a sua terra. E é muito maravilhoso porque nós lemos no profeta Isaías, capítulo 45, verso 1, séculos antes desses eventos acontecerem, muito tempo antes de Ciro vir à existência, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então havia uma profecia a respeito de Ciro, e esse rei, ele se portou de maneira benevolente com o povo de Judá e permitiu que o povo voltasse para a sua terra. Então nós temos aí o início de um período que é chamado de pós-exílico, após o cativeiro da Babilônia, onde Deus suscita os três últimos profetas do Antigo Testamento, que são Zacarias, Ageu e, por fim, o profeta Malaquias. E depois do profeta Malaquias, como já foi muito bem colocado, não há mais nenhum profeta que se levante com uma voz profética, com uma palavra dada da parte do Senhor. O Império Persa, ele vai ser vencido pelo Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, já muitas vezes aqui mencionado, por volta do ano 330 a.C. E Alexandre estendeu seus domínios até próximo do rio Indo, ele conquistou vários territórios, a região do Egito, dominou a região da Síria, dominou aquela região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, mas ele morre precocemente. E após a morte dele, e isso era profético, o pastor Antônio Carlos demonstrará isso no livro de Daniel, essa é que é a beleza, né, de conhecermos a história, mas vendo nela o cumprimento das profecias. Após a morte de Alexandre, o império dele vai ser dividido entre os seus 4 principais generais. E um desses generais chamava-se Ptolomeu. E esse Ptolomeu vai governar a região do Egito e também aquela terra onde fica Israel. Então Israel vai passar ao domínio dos Ptolomeus, mas continua sendo um império, uma dominação de natureza greco-macedônica. E esse é um ponto muito importante. Os gregos, a Grécia era chamada pelos próprios gregos de Hélade, e os gregos chamavam a si mesmos de helenos. Por isso, essa expressão helenismo. O helenismo é a difusão da cultura grega pelos territórios que foram conquistados, a princípio, por Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, como também é chamado, e depois a continuidade desse domínio sob o governo dos seus generais. Então, a cultura grega entra levando os aspectos da filosofia que já vinha se desenvolvendo e que já estava muito bem estabelecida. Quando falamos, então, de helenismo, o helenismo é uma base cultural que se estabeleceu naquelas regiões do chamado mundo civilizado da época,
a partir da cultura dos helenos, dos gregos. E a língua grega se difunde como uma língua praticamente universal. Isso é muito importante porque um dos Ptolomeus, um desses governantes que vieram da descendência de Ptolomeu, Ptolomeu II, ele vai solicitar que fossem enviados 72 anciãos de Israel, 6 de cada uma das tribos, eram 12 tribos, portanto, 12 vezes 6, 72, e vieram esses anciãos por uma solicitação de Ptolomeu II para traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa tradução é de suma importância, chama-se Septuaginta, né, que está relacionada ao número 70. Né? Então, a Septuaginta torna-se a tradução do Antigo Testamento para o grego. Isso é muito importante, pois, como o pastor Eugênio colocou, muitos hebreus, muitos judeus já não falavam mais no dia a dia a língua hebraica. Isso vai permitir uma difusão do Antigo Testamento. Esse domínio dos Ptolomeus durou até por volta de 193 a.C., quando os Seleucidas, que eram descendentes de outro general de Alexandre, o Seleuco, eles dominam a região de Israel. E aí ocorrem esses fatos aos quais o pastor Lisogênio se referiu. Um desses reis, dos Seleucidas, Antíoco Epifânio, ele vai querer impor a cultura helênica, vai querer impor a religião helênica e vai profanar o templo, vai promover toda uma perseguição ao judaísmo. Isso suscitou uma reação que a história registra como um movimento nacionalista, um movimento, enfim, político, mas que nós entendemos que é uma intervenção do Senhor usando um homem chamado Matatias, que era de família sacerdotal e que tinha os seus filhos, 5 filhos, entre eles Judas, apelidado de Macabeu, que quer dizer martelo, pela firmeza como ele se levantou contra esse domínio sírio, contra esse domínio dos Seleucidas. Então ocorre um movimento nacionalista, liderado pelos Macabeus, que resulta na vitória. Inclusive o templo que havia sido profanado com o sacrifício de um porco no altar, ele vai ser reconsagrado a Deus, né? Ele vai ser dedicado novamente ao Senhor, daí a origem da festa da dedicação que os hebreus celebravam nos tempos de Jesus, e ali haverá um breve período de independência política de Israel, mas que logo é suprimido pela dominação do Império Romano, no ano 63 a.C. Só para ser um pouco mais exato do ponto de vista histórico, Roma já tinha dimensões imperiais, já dominava vasta parte do mundo conhecido. Mas o Império Romano, propriamente dito, será fundado em 27 a.C. por Otávio Augusto. Mas Roma já tinha uma estrutura imperial e domina a região de Israel no ano 63 a.C. De maneira que, quando o ministério do Senhor Jesus se inicia, Israel estava politicamente como uma das províncias do Império Romano. E aí eu passo a palavra para o pastor Antônio Carlos para que ele possa fazer as aplicações proféticas. Perfeitamente. Nós vamos permear a história com um pouco da palavra e com as profecias. O profeta Daniel viveu a grande parte da vida dele durante o cativeiro da Babilônia, aproximadamente desde os 15 até a mais de 80. O cativeiro durou 70 anos, pelo menos até 85, e pelo menos 3 ou mais anos no Império Medo-Persa. E Daniel, ele teve a visão aqui já mencionada da estátua, o sonho de Nabucodonosor que ele interpretou, teve a revelação do sonho e também da interpretação que fala dos impérios mundiais, desde Nabucodonosor até o fim dos tempos, até o final de tudo, os impérios, humanos sobre a terra. E Daniel, ele teve também a visão, no capítulo 7, dos animais simbólicos, que tem uma correspondência com a estátua, só que os focos são diferentes. No sonho da estátua, o foco é a capacidade de gestão, e nos animais a capacidade bélica, que a fúria, a capacidade de batalha. E o Império Medo-Persa é simbolizado pelo urso. E o greco-macedônico
é simbolizado pelo leopardo. Ele não vai citar o Império Babilônico, que já tinha passado, mas o Império Babilônico é simbolizado pelo leão. Agora, observe que esse panorama desse grupo de animais que representa os impérios ou o governo humano sobre a Terra é o que vai prevalecer durante toda a história. João, não vou entrar no Apocalipse, fazer só uma menção, João, quando vê o animal que ele vê na sua visão, o animal era semelhante ao leopardo, referência a Alexandre o Grande. Com boca de leão, referência a Império Babilônico. E com as patas de urso, ou seja, o Império Medo-Persa, mostrando que o último reino da Terra, ele vem com a experiência e com a velocidade de todos aqueles que passaram antes dele. Então são esses animais. Mas no capítulo 8, esses animais, o Império Medo-Persa é chamado de um carneiro e o Império Greco-Macedônico, eu vou passar a me referir para facilitar, pelos seus reis, não é? Então, Dario, o Medo e Ciro, né? Ciro foi maior do que Dario. São representados pelo carneiro e pelo bode. Carneiro, Medo-Persa. Bode, Greco-Macedônico. Mas por que o senhor fez essa mudança? Porque o senhor iria usar esses animais exclusivamente para mostrar uma intervenção de Deus através dos imperadores para dar livramentos ao povo de Israel. A propósito, esses dois animais eram exatamente os dois animais que eram oferecidos pelo sumo sacerdote em favor do povo no dia da expiação, que era o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, fazia o sacrifício por ele, porque não há homem que não peque, e depois o sacrifício pelo povo. E o sacrifício pelo povo era o carneiro para o holocausto e o bode para a expiação do pecado. Ele levava o sangue do bode para dentro do Santíssimo. E era o momento em que todo Israel jejuava nesse dia, dia 10 do 7º mês, 24 horas. Afligia as suas almas, clamava veemente ao Senhor pelas suas necessidades. Então o Senhor usou a simbologia desses animais para mostrar que ele estaria dando a resposta à súplica deles. Porque, sendo os dois animais que eram oferecidos no dia da expiação, o Senhor estava mostrando que estava dando a resposta a eles através dos reis que eles representavam. O Império Medo-Persa, representado por Ciro, não é? O pastor Serlon citou aqui o texto, que está no último livro das Crônicas e no primeiro capítulo de Esdras. Aliás, na minha Bíblia está de um lado e do outro, na mesma página, não é? E o Ciro, ele diz assim: o Senhor Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então Deus usa o rei Ciro, a maior autoridade da terra, quando Israel estava no cativeiro sem voz, não tinha quem pudesse fazer alguma coisa. Deus usa o maior líder do mundo, a pessoa que tinha o maior poder no mundo em favor de Israel, e ele entendeu o que Deus queria e fez o que Deus queria. E abriu as portas do cativeiro para Israel voltar para Jerusalém. Então aqui o carneiro sendo usado. O bode representava Alexandre. Alexandre, depois que ele fez algumas conquistas pelo lado da Pérsia, ele fez ele deu um giro em direção, passou pelo Egito em direção à região de Tiro, e ia passar pela terra de Israel. E ele entrava conquistando tudo. E o sumo sacerdote ficou preocupado em Alexandre destruir a cidade de Jerusalém. E saiu da cidade e foi ao encontro de Alexandre.
Quando Alexandre o Grande viu o sumo sacerdote, desceu do cavalo e se prostrou diante dele. Aí o seu general falou assim, mas por que você fez isso? Ele falou, não me ajoelhei diante do homem, eu me ajoelhei diante da figura que Deus me mostrou num sonho, que era um sacerdote de Deus. E Alexandre, então, não destruiu a cidade, ao contrário, deu toda a proteção, e aquele dia se tornou um dia nacional em Israel, e a primeira criança que nasceu teve o nome de Alexandre. Até os dias de hoje, Alexandre. O Alexandre é tido como nome hebraico, por causa dessa passagem. E ali começou, olha que coisa interessante, a história com a profecia, né? Começou uma relação muito interessante entre judeus e gregos. Porque os judeus nunca tinham conhecido um povo tão culto. E os gregos nunca tinham conhecido um povo que tivesse um relacionamento com Deus tão grande como o povo de Israel. Então começou uma relação ali que iria perpetuar. Lembrando aqui que Deus deu esses livramentos porque Israel estava na presença do Senhor, não é? Ele tinha se desviado, mas tinha voltado à presença do Senhor. Mais tarde, Israel iria se desviar, uns 300 anos mais tarde, que caía dentro, a partir lá do cativeiro, né? Do primeiro cativeiro. Ele ia cair dentro do Império Greco-Macedônico. Vou dar uma explicaçãozinha aqui, já foi falado, mas para ficar bem caracterizado. Alexandre o Grande, ele fez... A palavra mostra, quando o mostra como um leopardo, com asas, devido à velocidade das conquistas. Com 33 anos, ele tinha conquistado o mundo inteiro. E morreu. E o seu reino imenso foi repartido pelos seus 4 principais generais. Vou citar o nome deles aqui. E como ficou o reino dividido, eu gostaria que pusesse na tela o Império de Alexandre e depois o Império dividido pelos 4 generais, mas ficou compreendido ainda como Império Greco-Macedônico. Então, na parte norte, aliás, no capítulo seguinte, Daniel vai falar sobre os reis do norte e o rei do sul. O rei do norte, Seleuco. Seleuco, rei do norte, envolvia a Síria e a Mesopotâmia. Ao sul, os Ptolomeu. Isso se tornaria uma dinastia dos Seleucidas e dos Ptolomeus, que era o Egito e a Palestina, ou a terra de Israel. Na Trácia e parte da Ásia Menor, a atual Turquia, ficou Lisímaco. E na Grécia e Macedônia, Cassandro. Um dado interessante, Cassandro era casado com a irmã de Alexandre, que se chamava Tessalônica. Por causa disso, Cassandro colocou o nome de uma cidade lá na Macedônia de Tessalônica. Ali está. Mais tarde iria surgir ali a igreja dos Tessalonicenses, não é? Depois dessas coisas, dessas bênçãos, Israel se desviou tanto e se transgrediu gravemente contra o Senhor. Observe que os animais que nós citamos, o carneiro e o bode, que eram sacrificados no dia da expiação, tinha tudo relação com o santuário, com relação à fé de Israel. Como eles se desviaram, o Senhor permitiu que viesse um descendente dos Seleucidas, também citado aqui pelo pastor Serlon, que foi Antíoco Epifanes. Também foi citado aqui pelo pastor Luiz Eugênio, que sacrificou um porco no altar e destruiu tudo que dizia respeito a Israel. Esta passagem importantíssima, profeticamente, passou a história com o nome de a abominação desoladora, que vai se repetir no fim dos tempos. O anticristo, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar e praticar
a abominação desoladora profetizada também pelo Senhor Jesus. Quando virdes que a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então, o entendimento está dentro dessa passagem aqui. E por final, embora em tempos diferentes, também foi citado aqui que Judas Macabeu foi quem conseguiu reconquistar a terra de Israel. Mais tarde, nós estamos falando aqui da profecia onde Deus usa os dirigentes. Um dos descendentes de Alexandre, não da sua descendência paternal, mas dos seus generais, Ptolomeu, no sul, ele chamou os 72, né? Que eram 6 de cada tribo, e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Como o grego koiné era o grego popular falado por todo o império, falava a própria língua e falava o grego. Todos falavam o grego. Então a Bíblia ficou acessível a toda a humanidade. Toda a humanidade entendia o grego e a Bíblia chegou às suas mãos. Outra providência do Senhor. Agora eu queria fazer alguns detalhezinhos interessantes. Vocês fizeram menção aqui. É importante lembrar que Isaías 45 fala: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem torno pela minha mão direita. Ciro não tinha nem nascido, né? E o Senhor já falava que o Senhor, na verdade, o Senhor profetizou sobre Ciro, um homem que jamais alguém imaginava, o Senhor chamar de ungido, mas o Senhor ia usá-lo para fazer a sua vontade. Então, o primeiro ensinamento nós aprendemos aqui que Deus usa quem Ele quer, certo? Usa quem Ele quer fazer. Ele chamou Ciro, um homem. Aliás, muitos historiadores falam que Ciro era um homem pacífico. Ele normalmente conquistava uma nação, ele deixava a sua nação se reconstruir, não acabava com a nação que ele conquistava. Ele era um homem muito pacífico nesse sentido. Mas Deus usou Ciro. Sim. E interessante lembrar que Serlon falou aqui também, Isaías 45, Deus, 200 anos depois, surgiu Ciro, depois que Deus profetizou. Agora é interessante lembrar também aqui, João 10, 22, diz assim: e em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno, certo? Ou seja, o momento que a festa da dedicação, exatamente a festa da dedicação do templo, em que eles reconquistaram o templo novamente, e era inverno, seria um momento de frieza espiritual, Deus aqui tem operado. Agora, eu gostaria de lembrar que no tempo que Jesus chegou, já no Novo Testamento, depois do silêncio dos 400 anos, o que aconteceu? Você vai ver no Novo Testamento coisas que não tinha no Velho. Por exemplo, sinagoga. Sinagoga no Velho Testamento não se fala nisso. Mas entende-se que surgiu já na época do cativeiro babilônico, que eles queriam reunir para adorar a Deus, então tinha sinagogas. Surgiu no Novo Testamento. Se haver falar de saduceu, fariseu, também no Velho Testamento, você não vê falar desses grupos, né? Surgiram grupos assim, você vê essênios, né, que depois, você vê esses grupos, essas coisas que surgiram no Novo Testamento, é como se do Velho Testamento para o Novo, muitas coisas novas acontecendo, né? E já com o domínio romano na época ali, com a cultura romana dominando, os gregos também tendo forte influência na época. Jesus chegou com aqueles romanos dominando, mas também temos que entender uma coisa. A Septuaginta, que foi traduzida do hebraico para o grego, aqueles 72 sacerdotes, a igreja primitiva, a igreja no tempo de Paulo, usou essa Bíblia traduzida pela Septuaginta, porque foi importante para eles, porque na verdade o que acontecia? Eles já não falavam hebraico mais da maioria. Tanto é que você vai ver o Novo Testamento em grego, né? E aramaico, porque alguns falavam em aramaico também, porque exatamente aramaico aprenderam no cativeiro aramaico. Então, tudo isso, nós temos que lembrar o seguinte: essa nova etapa do Novo Testamento, chega Jesus, ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus chegou já mostrando para que ele veio, para dar esse novo caminho, a verdade e a vida. As 3 coisas que a filosofia procurava, que o homem procurava, porque Jesus chegou na época que o homem estava perdido. Então ele falou: eu sou o caminho, você está perdido, eu sou o caminho. A outra coisa que a filosofia buscava e que os homens buscaram a verdade. Todo mundo querendo saber a verdade, até Pilatos perguntou: o que é a verdade? Então eles buscavam a verdade. Então a verdade, Jesus falou: eu sou a verdade. E outra coisa, Jesus falou: eu sou a vida. O homem buscava a vida, o sentido para a vida, né? Então, na verdade, isso continua até hoje. Antônio, eu quero deixar essa palavra aqui, lembrando o seguinte: quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é as 3 coisas que o homem precisa para ele viver, certo? É ter um caminho seguro, ter uma direção, que o homem vira perdido, né? Ter a verdade,
que é Jesus, a verdade absoluta, e a vida que ele pode dar, que é a vida eterna, né? Então, essas três coisas, quem compreende Jesus, compreende tudo isso e vai viver em paz com segurança da eternidade em Cristo Jesus, né? Amém. Certo? Meus irmãos, eu tenho certeza que o pastor Serlon teria também mais alguma coisa para falar, mas nós chegamos ao esgotamento do nosso tempo. Exato. E estamos finalizando este episódio e convidamos os irmãos a participarem dos próximos episódios. Nós precisamos falar sobre os livros apócrifos, né? Sim. O que aconteceu com os livros apócrifos, depois nós vamos falar mais à frente, né? Nós temos muito assunto ainda para comentar, até ainda dentro do assunto que foi comentado hoje. Exatamente. Então nos despedimos aqui, pastor Luiz Eugênio, agradecemos a presença, pastor Serlon, e a paz do Senhor aos nossos irmãos. Tá bom.